A gente vai conversar com o doutor Hernandes, ele que é advogado do Antônio Sérgio Rodrigues, Buiú, ele que é o autor do assassinato de Jéssica Carbone. Doutor Hernandes, o senhor já se encontrou com o seu cliente? Qual foi a versão que ele apresentou para o senhor sobre o crime? Olha, Vaz, a versão que ele apresenta distou um pouco da realidade que foi apresentada até então na mídia, né? Ele fala que, imbuído ali por uma emoção muito forte, depois de uma injusta provocação da vítima, ele tentou contra a vida dela e obteve aí o resultado morte, né? Ele se disse bastante arrependido do ocorrido. Se ele pudesse voltar atrás, ele deixou isso bem claro que não faria, mas que já a história está praticamente toda feita, né? Não tem mais o que fazer. Né? Agora ele nos contratou o meu escritório de advocacia, o meu, mas do Dr. Abdala, né? A gente estamos ainda analisando os vídeos ainda, porque possuem muitas horas de duração os vídeos no qual tomava ali da chácara ali, né? A gente analisou alguns vídeos, não analisamos todos ainda, porque não, muitas horas de vídeo, então a gente não teve a oportunidade ainda de concluir esses vídeos. Analisamos o telefone celular dele, que inclusive vai ser remetido para a perícia no ML, né? Tem outras questões também pertinentes também que ele passou para a gente, no sentido de uma provocação intensa da vítima. Em que tipo de provocação que ele Quais seriam essas provocações que a vítima teria feito contra ele? A vítima saía com outros homens, outros relacionamentos, ligava para ele, mandava fotos dela com essas outras pessoas para ele, exigia valores pecuniários, valores em dinheiro para estar saindo com ele, né? E isso foi atrelando a outras coisas, outras questões também. Ela exigia dinheiro para sair com o Buiú. Com ele também. Então, vamos dizer, às vezes ela não estava saindo com determinadas pessoas, então ela ligava para ele e falava assim, você quer sair comigo? Eu falei, quero. Então, qual que é aí a condição? Ela exigia valores em dinheiro. Tem, inclusive, isso tem áudio, tem conversas dela realmente exigindo esse valor pecuniário. O que levou de fato à morte, doutor? O que o seu cliente narra que o motivou a um ataque de fúria com tamanha violência? A gente teve acesso ao vídeo do dia do crime, mostra uma pessoa completamente descontrolada, partindo para cima da vítima, né? O laudo aponta 35 facadas, de forma bastante violenta. O que teria levado na versão do seu cliente ele a fazer esse ato? Vaz, ele atesta ali que realmente foi um momento de muita emoção, né? Após uma injusta provocação da vítima, né? Então, se você vê ali nosso Código Penal, ali, o artigo 121, parágrafo 1º, ele fala realmente dessa questão do homicídio privilegiado, né? Ele, nas mais das vezes dos encontros com eles, era completamente turbulento, tanto é que ele tinha uma medida cautelar contra ela. E se você vê nos vídeos também que foram postados, que vocês tiveram acesso também da festa, ele chegou e não ofereceu risco nenhum para ela. Então, se caso ele fosse uma pessoa tão, um monstro, uma coisa tão extraordinária conforme estão passando da imagem dele, ela não teria por ter ficado lá. Tem um vídeo aí que vocês tiveram acesso também, que um rapaz filmou lá e tudo, eles estão bem próximos. Se realmente ele oferecesse tanto risco assim para ela não teria ficado, porque ela estava com a medida cautelar. Né? Se você for ver ali o vídeo, não dá o quê? 10 metros de distância um do outro. Né? Então ele atesta ali que, movido por essa violenta emoção, por uma injusta provocação da vítima, que ficava ali conversando com outros rapazes perto dele. No dia do crime? No dia do crime, devido à festa, que o pessoal estava bebendo, os demais ali integrantes, ali, as demais testemunhas, já estavam na festa há 3 dias já. Então, ali, devido a essa injusta provocação da vítima e essa emoção, né, ele acabou cometendo esse crime. O que ela teria dito a ele nessa provocação, doutor? Assim, porque ele tinha uma faca dentro do carro, né? E as câmeras mostram ele buscando a faca e atacando-a, inclusive, pelas costas. O que motivou de fato? Qual foi a provocação que o seu cliente disse ter sofrido pela Jéssica? Ele disse que a todo instante conversava com outros rapazes na festa, insinuando alguma coisa, e eu olhava para ele e ria continuamente. Isso
desde a hora que ele chegou, que foi pouco tempo que vocês viram, né, nas imagens, até o momento do cometimento do crime. Ele foi para matar? Ele disse que não premeditou nada, que não teve essa intenção, que foi no momento ali, nessa emoção grandiosa aí, provocada em tese aí, pela vítima, né? Igual nas imagens aí, vocês podem atestar o que eu estou falando. Ele foi e realmente praticou o homicídio em face da Mas gente. nas imagens, doutor, não sei se o senhor teve acesso, mostram uma pessoa extremamente violenta. Então, Que ele esfaqueia 35 vezes o corpo da Jéssica e ainda chuta, ele volta para o veículo, depois ele volta para o corpo e ali ele continua a ação contra ela. É uma emoção, ele acredita que seja uma emoção tão grande assim a ponto de quase esquartejar a cliente, a vítima no caso? Então, Vaza, é o seguinte, ele, assim, né, a gente contato o advogado e o cliente, a gente não tem muito esse contato com a pessoa Antônio, né, vulgo Buiú, né? O que eu pude perceber dos familiares dele, da família dele, é que só é uma pessoa calma, até inclusive falei com a patroa dele, ele prestava serviço como vendedor em Ribeirão Preto, a patroa dele diz ser um funcionário exemplar, uma pessoa que nunca teve problema, uma pessoa que sempre cumpriu com seus afazeres, tanto é que ele já estava trabalhando já há cerca de 3 anos. A mãe dele está abatida, surpresa com a conduta do filho. Então, vamos dizer assim, atestar que uma pessoa de uma certa vez ou numa conduta esporádica cometeu um delito dessa gravidade, a gente não pode julgar ele como sendo um rapaz que pratica isso diuturnamente, né? Mas já houve, inclusive, outra tentativa de homicídio Houve contra outra ela. tentativa no qual ele foi absolvido. Né? Mas ele jogou o carro contra ela. Aliás, não, pensei que você estava falando de outro, que ele estava sendo processado por um outro homicídio. Mas ele foi impronunciado, né? Falta de provas ali, falta de materialidade, foi impronunciado ali em 2012. Agora, em face dela, ela postou isso realmente nas redes sociais, no Facebook, que ele teria tentado contra a vida dela, tanto é que existia uma medida cautelar. Agora, ele não chegou a ser ouvido na delegacia ainda, para testar a versão dele, se realmente ele fez isso ou não. A Jéssica, a vítima, dizia ter provas veementes ali de que ele havia derrubado ela da moto, ela mais a amiga dela, mas prova mesmo suficiente para demonstrar que realmente ele participou dessa suposta tentativa de homicídio em face da Jéssica, não existe não. Mas se a justiça deu para ela uma medida protetiva, provavelmente a justiça entendeu que ele poderia causar perigo à vítima. Justo. Assim, ó, só para você poder entender, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que trata a respeito dos crimes contra a mulher, ela é bem específica. Se uma mulher for na delegacia da mulher, um exemplo, você tem um convivente, você não é casado com uma mulher, um exemplo. Se essa mulher falar que você agrediu ela psicologicamente, a delegada de polícia pode pedir pro juiz, o juiz pode determinar um afastamento do cônjuge ou do companheiro do lar, pelo simples fato da violência psicológica. Agora vamos dizer, a justiça iria esperar ele cometer esse crime? É uma coisa que a gente não pode prever, certo? Até então, no inquérito, existe apenas a versão da vítima. O Antônio iria ser ouvido agora dia 18. Mas na conversa que o senhor teve, o senhor chegou a questioná-lo se foi ele realmente o autor desse atropelamento? Ele disse para mim que não participou disso. Ele falou assim, não teve nenhuma participação, até porque se realmente ele quisesse atentar contra a vida dele, ele teria feito. Até porque eles tinham uma convivência normal, segundo a irmã do Antônio, dias antes ela estava na casa dele. E as agressões sofridas por ela no condomínio que ela morava? Por ele? Há relatos de que ela já havia sido agredida em outras ocasiões por ele, que era um relacionamento muito conturbado. Olha, o que ele me passou foi o seguinte, que a relação realmente deles era bastante conturbada devido à situação na qual eles estavam passando, um momento ali de um relacionamento bem, vamos dizer, bem difícil, né? Agora, falar que ele agrediu ela, assim, a gente apenas lidar com fatos, né? Com provas. Agora, lá no próprio condomínio, onde, né, lá no Franca Garden, no qual ela testa essas agressões, eu não tenho ciência e ele não me passou essa versão que ela foi agredida lá. O que ele conta no dia voltando ao crime em si? Ele conta o que? Ele estava sob efeito de drogas, ele estava sob efeito de álcool, ele ficou quanto tempo ali na chácara antes de cometer o crime? Olha, ele falou que passou bastante tempo na chácara, né? E ingeriu bebida alcoólica sim também.
Tanto é que no vídeo ali ele tá ingerindo bebida alcoólica também. Ele teria sido convidado para essa festa, segundo alguns amigos ali que estavam na festa, ele teria participado de um grupo de WhatsApp e teria se dirigido para lá na intenção realmente de criar confusão com a Jéssica. Entendi. Áudios também que serão encaminhados para a perícia, tem amigos que o convidam para a festa. O que você está fazendo aí? Vem para cá, vem para a chácara. Então, quer dizer, algumas pessoas realmente ali não convidaram e disseram que ele chegou lá de forma sem ser ao menos convidado, mas tem áudios que vão passar por perícia técnica e vão demonstrar com veemência o que eu estou dizendo, que realmente ele foi convidado para a festa sim. E se caso ele não tivesse sido convidado, como que uma pessoa iria permanecer numa festa sem ao menos ser convidado? Aliás, nem iria entrar. Quando o senhor disse aqui que ela fazia algum tipo de cobrança para ter um relacionamento com ele, seria alguma espécie de cobrança para a realização de programas? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, não denegrindo, jamais a nossa defesa está muito longe de denegrir a imagem da vítima, mas por afirmações dele mesmo, ele disse que era uma espécie de programa, sim. Ele disse que ela exigia valores pecuniários aí, em torno de 100, 150 reais por vez que ele saía, fora os gastos que ele já tinha aqui para poder manter a filha deles, de 6 anos, e fora ainda que ele arcava com as dívidas da casa deles. Né? No momento da prisão, ele afirmou para os policiais que uma das justificativas dos crimes seria dinheiro. Esse dinheiro que ele conversou com você, se foi alguma dívida que ela fez e não pagou, ele disse que ela tinha feito algumas dívidas. Olha, essa informação eu não tenho acesso, eu tive acesso no interrogatório dele e no depoimento dos policiais militares. Agora, o que ficou bem claro ali foi que, movido ali por uma emoção ali forte, ali, porque só isso para poder justificar, em tese, a conduta dele, para poder ter tido a atitude que ele teve. Agora, em relação a dinheiro, se ele cometeu o crime movido por dinheiro, eu creio que não teve nada disso, não. Ele te explicou por que ele sai, vai, senta no carro e volta para voltar agredi-lo? Ele não me explicou, não falou nada em relação a isso. A única coisa que ele me falou que ficou pensando em tudo que havia ocorrido. Tanto é que tem um momento no vídeo lá que ele lava as mãos na piscina. Ele se arrepende, doutor, nessa conversa que o senhor teve com ele, do crime que cometeu, até porque o casal tinha uma filha, né? Uma menina de 6 anos. E ela tinha um outro filho também. Ele me falou também dessa situação. Me disse que agora a situação é bem complexa. Expliquei para ele a questão processual, como que ocorre, como que vai ser agora o deslinde do processo. Ele disse que se mostrou, aliás, nem só me disse, mas se mostrou bastante arrependido, né? Do fato em si, da forma como foi. Falou que se houvesse uma outra oportunidade, jamais ele teria ido nessa festa, jamais ele teria ido nessa chácara para poder evitar problema. Mas agora não tem mais volta. Né? Ele tinha algum tipo de ligação com outros crimes, doutor? Porque em comentários de amigos, em comentários de conhecidos, falando sobre ligações dele com drogas, por exemplo. Existe alguma questão, alguma relação, alguma ligação enquanto a isso? Olha, Vaz, se você tiver acesso à folha de antecedentes dele, a FA, você vai constatar que problemas com vício de drogas, com porte de entorpecentes, segundo a Lei 11.343, ele não tem nenhum. A única coisa que ele estava sendo processado era uma questão de tentativa de homicídio, no qual ele foi impronunciado. E tinha um processo no qual ele estava respondendo por embriaguez ao volante. Só as acusações. E são acusações antigas, né? Nem essa tentativa de homicídio é de 2008. Ele foi impronunciado em 2012. Ele diz então ao senhor que se pudesse voltar ao tempo, ele não cometeria o crime contra ela como ele cometeu. Com certeza, né? Se caso ele tivesse essa oportunidade, foi o que ele disse para mim, deixou bem claro. Falou, doutor, se eu tivesse uma oportunidade, eu não faria isso. Ele imbuído ali por uma pessoa para poder dar 35 facadas, da forma como ocorreu os fatos, da forma como vocês também tiveram acesso aos vídeos, né? Só uma pessoa ali, num momento, num calor ali, numa emoção muito grande, para poder efetivar uma conduta, perpetrar, na verdade, uma conduta dessa. E como é que deve ser o trabalho do senhor a partir de agora? Quais são as alegações que o senhor deve tomar na justiça? Olha, até agora a gente está aguardando o encerramento do inquérito, né? O Dr. Márcio Muraro encerrou o inquérito policial ontem. A gente vai estar esperando aí o oferecimento de denúncia do membro do Ministério Público. Posteriormente a gente vai fazer a defesa
a resposta à acusação dele. Vamos ver também se a gente consegue organizar, a gente montar um HC aí, um habeas corpus aí para o Tribunal de Justiça, levando em consideração mostrar realmente que essa questão toda que estão falando, que ele é um criminoso, que ele é uma pessoa que está apta e geralmente está continuamente praticando crimes, isso aí é um inverídico, isso não existe. Conforme eu já até te falei aqui em relação à folha de antecedentes dele. Se o Tribunal de Justiça reconhecer que ele possui condições de aguardar o deslinde, a instrução processual, a gente vai... O senhor deve, então, engajar com o pedido de habeas corpus. A gente vai impetrar um habeas corpus e vamos aguardar a questão para ver qual câmara criminal que vai cair, porque o inquérito encerrou agora. Vamos ver a questão, né, doutor Abdal? Vamos ver a questão ali de procedibilidade, se a gente realmente vai... Com certeza a gente vai fazer um pedido de liberdade provisória aqui em Franca. Provavelmente aí a gente vai aguardar a decisão do doutor José Matéia para ver se ele vai conceder ou não. Provavelmente a gente crê que não. A gente vai impetrar um habeas corpus no TJ São Paulo e vamos ver o que vai... O senhor acredita que uma pessoa que age com tamanha violência como ele não apresenta risco nenhum à sociedade? Olha, você julgar uma pessoa por um ato, tá certo, ele praticou homicídio, tudo, autoria e materialidade ali, a gente não está discutindo em hipótese alguma. Mas julgar uma pessoa por uma conduta ou por um crime que ela cometeu, né, a gente vai encerrar, ceifar a vida dele também, a liberdade dele também, né? Então, vamos dizer assim, a nossa legislação, principalmente o Código de Processo Penal, mostra aí no artigo 310 requisitos ali que a pessoa tem condições de responder o processo em liberdade, né? Ele cometeu, de fato, o crime, mas não é uma pessoa incapaz de conviver em sociedade. É isso que a gente quer demonstrar, isso por meio de recurso ou alguma coisa do gênero, por meio da defesa dele, que a gente vai fazer também.